Oi, pessoal, estamos aí ao vivo agora, começando com a nossa live e vamos falar sobre a palavra profética para esse ano, o ano que está nascendo, o ano de 2026. Então, todos que estão entrando aí, sejam bem-vindos. E eu queria convidar o profeta Vanderlei, que vai estar aí junto conosco para a gente conversar sobre essa palavra. A gente vai ser bem objetivo, porque eu sei que muita gente vai ter culto, vai ter reunião, tem muitas atividades hoje, e eu quero para estar junto conosco e que vai participar junto conosco aí. Então, bem-vindo, profeta Vanderlei, bem-vindo aí junto Shalom, conosco. shalom. Shalom, meu querido. E muito bom a gente poder compartilhar esse tempo junto no último dia do ano e Amém. trazer essa mensagem aí para o povo, essa mensagem de expectativa, né? Eu creio que muita gente está com essa mensagem, com essa expectativa desse ano de 2026, o que Deus está preparando, o que está na expectativa para essa época de 2026. E nada melhor do que esse último dia do ano que a gente conversar um pouco sobre esse tema tão importante, que é o tema da expectativa de 26. Profeta, com o Vanderlei como profeta, a gente aqui como líder da rede, né? E dando uma palavra para esse ano de 2026. Por favor, Vandy. É maravilhoso olhar para o futuro e acreditar que Deus tem algo traçado para ele, né, apóstolo Ricardo? Que a gente não está indo para o nada, para o vazio, que a gente não está indo para apenas mais um tempo, que não é algo apenas retilíneo, cronológico retilíneo, mas é um portal espiritual que a gente acessa quando entra em um novo tempo. Então, saber o que nos espera, ou alguns sinais de Deus do que há após esse portal espiritual faz toda a diferença, porque daí eu já vou preparado para lá, né, apóstolo? Isso. É interessante porque os gregos pensavam apenas que o tempo era, como tu falou, uma linha do tempo retilínea, sem propósito, sem força, sem qualidade, sem nada, sem poder, e não tinha absolutamente conteúdo nenhum no tempo. Nós é que gerávamos aquilo, que acrescentávamos ao tempo aquilo, a qualidade para o tempo. Mas biblicamente não é assim. Biblicamente o tempo ele vem carregado com qualidade, o tempo vem carregado com força, o tempo vem qualidade, vem carregado com propósito. E quando a gente entende o propósito, né, segundo a palavra de Deus, para o tempo, a gente começa a andar junto com Deus para aquela direção, para aquilo que Deus quer estabelecer para aquele tempo. E a gente começa a caminhar naquela direção. E isso é muito importante, porque quando a gente caminha, entra num tempo sem propósito, pensando, bem, estamos aqui, vamos ver o que vai acontecer, a gente entra sem expectativa, sem direcionamento, sem nenhuma, sem nada, sem esperança nenhuma. Mas quando a gente entra num tempo, quando a gente entra num portal novo, quando a gente entra num novo ciclo, sabendo que Deus tem um propósito para esse ciclo, sabendo que Deus quer alcançar, sabendo que esse tempo vem, não vem aleatório para qualquer coisa, não, ele vem e Deus estabeleceu esse tempo com um propósito. E não apenas com propósito, mas com alguma coisa para construir nesse tempo. E quando nós entendemos isso, nos colocamos dentro desse propósito. Isso é muito bom, porque a gente não vive por acaso, não vive para tentar encontrar e para tentar criar alguma coisa, mas sabemos que temos um propósito para esse tempo e queremos viver. Estendemos, levantamos as nossas velas para aquilo que Deus está soprando para esse tempo, né? Essa semana mesmo eu vi de uma pessoa que ela disse que é apenas mais um dia, é apenas mais um tempo e não tem nada de novo, né?
O Felipe Pondé também, que é um pessimista, também estava falando isso, que não há nada de novo e tal. Mas essa é a mentalidade grega, né, apóstolo? Essa é a mentalidade ímpia, né? Essa é a mentalidade completa, é uma mentalidade completamente sem Deus, é uma mentalidade do mundo sem Deus, que é uma mentalidade ateia, né? No mundo sem Deus, do mundo que vive do acaso, né? Do mundo que vive realmente sem nada. Mas nós vivemos diferente, vivemos com propósito. Por isso que as pessoas estão aí, vivendo por nada, né? Sem direção, sem propósito, né? Agora, eu creio que seria importante a gente falar do macro e do micro, né, apóstolo Ricardo? Porque macro, pensar em planeta Terra. Há um desenho de Deus para o planeta Terra, mas os países são tão diferentes, as regiões são tão diferentes e os objetivos são tão diferentes entre um país muçulmano, islâmico, um país budista, hindu, um país, né, da América Latina, enfim. Também pensar no macro e no micro em relação à igreja na terra, a igreja, né? Fazer um recorte para o povo de Deus na terra. Depois nós temos a igreja nas nações, a igreja no Brasil, é um novo recorte. Depois na igreja do Brasil nós temos nos estados, é um novo recorte. Depois nós temos a rede apostólica, que é um recorte da igreja como um todo no Brasil e em alguns outros lugares. E dentro da rede apostólica nós temos situações diferentes em diferentes cidades. Tem igrejas que estão começando agora, começando esse ano, né, começaram a se alinhar à rede apostólica. É, Tem igrejas que já estão há 20 e poucos anos conosco, né? Há pastores que já estão mais cansados, há pastores que estão bem novinhos conosco, todos motivados. Então, vale a pena também falar, né, apóstolo, que essa visão que a gente traz a cada ano é uma visão para a rede apostólica como um todo, mas também cada pastor local deve entender, além disso, o seu micro, o que Deus tem para fazer na vida dele, no ministério dele, naquele tempo. Então, a gente tem a palavra da rede como grande direção para o nosso ano, mas também entendendo que há peculiaridades, né, apóstolo? com certeza. Por exemplo, nós vemos o que Deus está fazendo no Brasil como um todo, por exemplo, né? O Brasil hoje, quase que pode dizer assim, não só o Brasil, mas a América Latina de uma forma geral, é quase que a bola da vez de Deus. E alguns outros países do mundo, né, que Deus está atuando bastante, Filipinas, Deus está fazendo muitas coisas. A própria Indonésia, que apesar de ser um país muçulmano, Deus está agindo de uma forma extraordinária. E algumas outras nações, mas a América Latina hoje tem sido um lugar onde Deus está se manifestando de uma forma muito grande, extraordinária. E mesmo que é uma pressão muito grande na Europa, né, dessa filosofia woke, mas algumas coisas estão se despontando na Europa de uma forma muito linda, assim, Deus está fazendo um despertamento de novo na Europa, algumas coisas muito bonitas. Mas a América Latina, especialmente o Brasil, tem um movimento muito lindo hoje, né, coisas acontecendo e uma multi de uma forma multifacetada, vamos dizer assim, o Brasil. Tu vê hoje, vai encher estádio, né, em São Paulo, vai encher estádio no Rio de Janeiro, os maiores estádios dessas cidades vão encher com cristãos, vão passar o ano novo lá. Ou seja, isso é muito bonito. Ou seja, Sim. mesmo que for um pouco mais voltado para o entretenimento cristão e tudo, mas mesmo assim é um fato, é um evento, é uma coisa sui generis, né, que vai acontecer. Isso é fato inédito no mundo todo, ou seja, que cristãos vão se reunir para passar o ano novo adorando a Deus, celebrando a Deus e orando, né? Então Deus está fazendo isso. Onde está acontecendo isso no mundo? Aqui no Brasil, está compreendendo? Aqui no Brasil está acontecendo isso. Então o Brasil hoje é um expoente do cristianismo hoje, né? O Brasil é realmente um lugar onde Deus está manifestando de uma forma muito forte, né? De uma forma muito linda hoje. Isso. Parece que em E Orlando também vai acontecer, né, apóstolo? Mas é com a também igreja brasileira.
Com a igreja brasileira, exatamente. E com cristãos brasileiros Isso. e cristãos brasileiros lá. Bem, então, isso, e também em Belo Horizonte também vai acontecer, né? Então, muito bacana isso que Deus está fazendo, Deus está mobilizando, e está fazendo coisas assim bem, bem fortes, bem bacana, né? E as igrejas no Brasil inteiro praticamente estão se mobilizando, se não estádio, mas as igrejas de uma forma geral estão trabalhando e vão passar o ano novo, vamos dizer assim, nas igrejas todas, né? Vai ser um movimento muito grande. E a gente vê Deus fazendo muitas coisas e um projeto muito grande, a igreja no mundo inteiro crescendo, um projeto muito forte para a igreja, né? Mesmo que não há uma população muito grande na Austrália, na Nova Zelândia, mas um projeto muito grande de Deus na Austrália, Nova Zelândia também, em alguns países do Oriente Médio também, assim, o evangelho crescendo, no países da Europa Oriental também crescendo o evangelho de uma forma muito significativa. Ou seja, o evangelho se expandindo e Deus fazendo muitas coisas. Mas no Brasil, especialmente, o evangelho tomando uma proporção muito grande e a gente crescendo bastante. Lógico que, como nós falamos, muitos acertos, muitos erros, a igreja crescendo, a igreja amadurecendo, a igreja ainda né, tomando uma forma e tomando um espaço, amadurecendo, crescendo, dando para trás, indo para frente, algumas coisas acontecendo, mas realmente. Mas esse ano, o ano de 2026, eu acredito, Vande, que a igreja, vamos dizer assim, tem sido chamado com uma palavra profética muito forte, de uma forma geral, para o mundo inteiro. Tem sido um direcionamento muito forte para uma conexão muito forte. E isso, os profetas do mundo inteiro, tu pode até comentar e falar sobre isso, com uma conexão muito forte, para ter uma conexão muito forte com Deus. Ou seja, é um ano de uma relação, de uma conexão entre a terra e o céu, muito grande, ou seja, uma liberação de Deus muito grande entre a terra e o céu esse ano de 2026. Então a gente pode ter uma expectativa muito grande, ou seja, é um ano de buscar muito a Deus e ter essa intimidade muito grande com Deus, de uma guerra espiritual, uma conexão muito grande com Deus esse ano de 2026, no mundo inteiro, ou seja, uma palavra para o mundo inteiro essa palavra, né? A tua primeira frase aqui, apóstolo, 2026 está destinado para ser um ano onde a conexão entre o céu e a terra será intensificada. É uma frase que resume o que os profetas têm falado pelo mundo. Isso. Porque e tem a ver com o número 6, né? Que é a tal do porque no sexto dia o homem foi feito e Deus soprou sobre ele o fôlego divino. No sexto dia. E o número 6, então, tem a ver com o céu soprando sobre o homem. Então, imagina no 2026 agora, Deus soprando sobre nós o seu espírito, Deus soprando o sobrenatural nas nossas vidas. E realmente deve haver essa intensificação do sobrenatural. Eu aqui para minha liderança, apóstolo, eu dei a Arca da Aliança de presente para os líderes, simbolizando isso, que vai ser um ano de sobrenatural muito forte, um ano em que a presença de Deus vai estar muito forte na nossa vida, o sopro do Espírito Santo vai estar muito forte na nossa vida, nas nossas igrejas, ministérios. Então nós devemos nos preparar para isso, nos preparar para o sobrenatural, para sermos guiados pelo profético, pelo sopro do Espírito Santo, entendendo que no 6, então, Deus sopra o seu sopro divino sobre o homem, e é nessa tônica que nós vamos caminhar em 2026, o ano das grandes mudanças, né? O sopro de Deus traz vida e essa vida vai trazer grandes mudanças. Exatamente. E aí entra, vamos dizer assim, de certa forma, o nome de Enoque, né? O nome de Enoque, nesse período, entra muito forte, porque Enoque é aquele homem que teve essa conexão muito próxima com Deus, né? Ou seja, que conectou-se, andou com Deus e se conectou com Deus a tal ponto que ele foi levado para junto com Deus. Ou seja,
Ele teve uma conexão muito grande com Deus e foi tomado com Deus. E o nome de Enoque, ele nos remete, inclusive, a julgamentos, como fala na palavra de Deus, ele nos remete ao conceito de julgamento, ou seja, é uma palavra de julgamento, como fala, e ele nos remete também a Deus vindo vamos dizer assim, tendo relacionamento íntimo com o homem e o homem com ele. Ou seja, é uma relação do homem com Deus e um relacionamento profundo do homem com Deus. Então, esse é um ano de uma relação, um relacionamento de profundidade, de intensidade. Então, é um chamado do homem se relacionar intensamente com Deus e buscar. Ou seja, nós não podemos perder essa, como se diz assim, essa oportunidade de ter esse relacionamento com Deus, de voltar, porque muito se perdeu, né, Vande, por um tempo, essa por muitas coisas, por esse entretenimento pós-moderno, por esse apelo humanitário, humanístico, vamos dizer assim, se perdeu muitas vezes esse desejo de buscar Deus, de ter essa relação intensa de dependência de Deus. E o homem começou a buscar por ele mesmo por os últimos anos. Acabou um pouco essa questão da busca intensa sobre avivamento e coisa e tal. E esse ano de 2026 é um ano para voltar essa paixão de buscar e de depender e de buscar mais de Deus para receber mais dele nesse sentido. Exatamente isso que tu falou, que inclusive deu para os teus líderes aí essa conexão, de se conectar mais com Deus, né? A igreja tem caminhado nas últimas décadas aqui a, a trabalhar mais com o homem, né, Apóstolo Ricardo? Por isso o desenvolvimento Isso. do social também, que é muito importante, o social, o procurar ajudar o homem, mas esse tem sido uma espécie de desvio espiritual da igreja nos É, últimos anos, porque a igreja tem sido do homem para o homem. Então, a igreja, de certa maneira, os líderes têm trazido entretenimento para o povo, entretenimento para a alma do povo. A igreja tem se preocupado com o social, que também já falei que é importante, nós temos o social, mas nós temos que fazer tudo isso sem nos desconectar com o sobrenatural, né? Sem desvalorizar, sem deixar de lado essa busca sobrenatural. Então, 2026, eu creio que vai trazer esse equilíbrio, apóstolo. A igreja pode e deve continuar trabalhando para o homem, no sentido assim, de trazer um bem-estar para o homem, sim, ajudar, tudo mais, como nós estamos lá na África procurando ajudar as crianças, os homens, tudo bem. Mas o mais importante é a conexão com o céu. É isso, a igreja, a eclésia, é uma extensão do céu na terra e ela não pode perder essa conexão. Esse é um perigo que os líderes correm, né, apóstolo? Quando começam a trazer coisa do homem para o homem, muita palavra de autoajuda, muita palavra para a alma, muita palavra assim para o convívio humano, e vai deixando de lado a questão sobrenatural. E o sopro divino está vindo então sobre nós em 2026, né, apóstolo? é isso aí. É bom entender que quando nós falamos de Enoque, quando nesse tempo, Enoque viveu naquele tempo que antecedeu o dilúvio, né? Ou seja, ele viveu nessa época de muita, vamos dizer assim, de muito pecado, de povo abandonar Deus e viver por eles mesmos. E agora lá no livro de Judas, fala sobre Enoque, diz que foi o sétimo depois de Adão, e ele diz: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para executar juízo sobre todos, para convencer todos os ímpios de todas as suas obras de impiedade, que praticam a impiedade, e de todas as duras palavras que os pecadores ímpios disseram contra ele. Ou seja, quando nós falamos de Enoque, nós estamos falando de um conceito de uma palavra de juízo também. Então,
quando nós estamos falando desse tempo que Deus vem para estar junto com o homem e ter essa relação mais. Nós estamos falando também num tempo de juízo, num tempo que Deus vem para estabelecer juízo, para estabelecer justiça, e automaticamente nós estamos falando que Deus vem para. No sentido de que os inimigos, não estou falando pessoas específicas, mas estou falando daquilo que se levanta contra Deus, Deus vem para estabelecer e para alinhar as coisas. Então, alguns profetas, algumas pessoas têm colocado muito acertadamente que esse é um ano de realinhamento, é um ano que Deus vem para realinhar e colocar as coisas no prumo e colocar as coisas em realinhamento. Eu gosto muito dessa forma de estabelecer o conceito desse próximo ano, sabe? Um ano que Deus vem para estabelecer alinhamento, um ano de alinhamento. Isso me tem me soa muito bem essa expressão desse ano. Por quê? Porque muita gente, não é gente, mas muitas estruturas, muitos sistemas, muitas organizações, eles têm feito pouco caso, têm zombado, inclusive, do cristianismo, têm desprezado tudo aquilo que o cristianismo construiu até hoje na sociedade. Então, esse ano, novamente, Deus está chamando para ser um ano de alinhamento de novo. Diz, peraí, vocês precisam entender que Deus vem e vem com justiça e vem para alinhar novamente as coisas e colocar as coisas no lugar. Então, é um ano do povo de Deus tomar sua posição e se alinhar e se posicionar novamente de uma forma com muita firmeza, com muita estabilidade. Ou seja, mas para isso precisa ter relacionamento com Deus, revelação e muita segurança daquilo que está fazendo. Nós temos muito cuidado, né, apóstolo, com números e ficar com misticismos, né? A gente Exato. sabe, a gente tem um amigo que fica olhando placa de carro e fica achando que Deus está falando com ele o tempo todo, né? Então, nós temos muito cuidado com isso. Mas uma coisa é inegável, né, apóstolo? Como os números se repetem na Bíblia. Não há como ignorar, né? Não, Por exemplo, o número 4, Dalet, é uma porta e é uma oportunidade também. Está ligado ali ao 40, ao 400, e está ligado a um deserto, está ligado a um período de que a pessoa passa por uma porta, como foi 400 anos de escravidão no Egito. A gente fala que é 430 anos, mas os primeiros 30 anos era o tempo que José estava lá, né, apóstolo? Então, era o exatamente. tempo de paz ainda. Eles ficaram 400 anos. E Deus falou para Abraão que eles ficariam 400 anos no Egito. Depois, 40 anos no deserto. Depois, Jesus também jejuando 40 anos, Moisés, Elias jejuando 40 dias, desculpa, 40 dias. E está escrito justamente em Lucas 4 e Mateus 4, o jejum de 40 dias de Jesus. Enfim, é um período ali que a gente passa por uma porta, e depois dos 40 dias, Jesus passou por aquela porta e escolheu os 12 discípulos. Então, é inegável que tenha números na Bíblia muito importantes, realmente. Agora, o que os rabinos falam, né, sobre o 26, agora, 2026, eles falam, então, que o 26 é o tetragrama, né, a palavra Yahvé. A palavra Yahvé é o nome de Deus. É o É nome de Deus. o somatório das letras, que são números também, né? É. Dá exatamente 26, né? Yahvé, e significa conexão, significa então como se fosse, ela é escrita como se fosse um anzol, conexão da terra com o céu. Então também é importante avaliar isso, sem ficar com loucura, querendo procurar números para achar que tem algum poder. O poder é de Deus sempre. Deus usa o que ele quer para trazer mensagem, seja número, seja sonho, seja visão, seja uma frase completa na nossa mente, seja um insight, um desejo no coração, um pensamento, uma pessoa falando para nós, né? Após a gente abrindo a Bíblia e lendo algo, enfim. É importante a gente saber que Deus quer se comunicar conosco. Então, muita coisa boa tem aí para 2026, para a igreja, hein, apóstolo? É. Então, uma coisa importante aqui é que entender de que quando Deus vem e quando Deus
vem e conecta, quando Deus decide descer e fazer aquilo que muitas vezes estava emperrado, aquilo que muitas vezes estava. A gente esperava tanto tempo, estava ali, e se esforçava, orava, e tanto tempo. E quando Deus decidiu, pronto, veio e de um segundo para outro, Deus vem e muda a história de um toque só. Foi como aquela mulher com 12 anos, tinha colocado tudo, gasto tudo, tinha colocado tudo que ela tinha gasto com médicos, tinha feito tudo que era possível. Então passou Jesus. Quando passou Jesus ali, ela tocou em Jesus. No segundo, tudo aquilo que ela tinha se esforçado, gasto, dedicado para resolver, num segundo, tua fé te curou. Vai. E não tinha mais nada. Ou seja, quando Deus vem e ele passa, Amém. pronto. Você usou a palavra de repente algo acontece e tudo muda. Essa é uma fé, é uma expectativa É, que não tem aquela coisa de mesmice, é mais um ano, é mais um tempo, vai se arrastando na isso. vida, não. É de repente algo vem e as coisas mudam em nome do Senhor Jesus, né? É isso aí. Então, por isso, esse ano é um ano que a gente precisa ter essa expectativa dos de repente, sabe? Tem que ter essa expectativa de quantas vezes a gente vê ali que o povo, que eu escrevi aí, que já está aí em algumas redes sociais aí, que o povo estava dando volta no deserto, como fala, e daí Deus chega, de repente, para Moisés e diz: agora chegou o tempo, não precisa mais dar volta no deserto, em redor das montanhas, agora vão para o norte, agora vocês vão para a terra, chegou, terminou o tempo de ficar aqui no deserto. Ou seja, de repente terminou, agora entre na terra, terminou o tempo. Ou seja, quando Deus vem, a coisa toma outro rumo, vai para outro lado, terminou. Vê uma vez, estava ele, olha uma vez, qual era a expectativa de José lá, 13 anos, não se sabe exatamente quanto tempo ele estava na prisão, mas ao menos 2 anos ele estava na prisão. E 11 anos, pelo menos, ele estava lá, porque ao todo foram 13 anos que José estava como escravo, né, porque ele foi vendido quando tinha 17 anos, e depois, quando 30 anos, subiu como sendo o principal depois do faraó. Então, foram 13 anos ao todo. Desses se sabe que 2 anos, pelo menos, ele teve na prisão. Então, pelo menos 2 anos ele teve na prisão. Ele estava 13 anos como escravo e na prisão. Agora, imagina uma vez, qual é a expectativa dele? Esquecido, literalmente esquecido, abandonado. A família pensava tudo que ele tinha morrido. Ninguém tinha expectativa nenhuma nele. Foi colocado, abandonado lá na prisão. Mas, de repente, do dia para a noite, o cara abandonado, esquecido, sem ninguém, se torna o segundo homem mais importante, quase que pode se dizer, da face da Terra. Como pode isso? Deus vem, interfere na história e muda tudo. O Altair escreve aqui que o de repente de Deus depende muitas vezes do nosso posicionamento, a começar por esse posicionamento de fé em relação ao próximo ano. Eu achei muito interessante, apóstolo, uma palavra do Chris Vallotton lá em Brasília, quando ele falou sobre amigo de Deus, ser amigo de Deus, e ele declarou algumas palavras proféticas e depois Deus falou com ele e ele disse, aquela palavra que eu falei para aquela mulher, né? Deus disse para ele, eu não falei nada daquilo, mas você que falou, mas como você falou, eu vou respaldar o que você falou. Tipo assim, às vezes
eu sou guiado por uma palavra realmente de revelação de Deus para mim. Mas às vezes eu vou indo numa direção profética e Deus vai me honrar por eu estar andando naquela fé. Então o Chris Wallace falou de certa maneira que ainda que ele tenha declarado uma palavra profética de cura sobre a mulher, que não era que Deus tinha falado, mas foi uma coisa do sentimento dele, ele queria que a mulher fosse curada. E Deus disse, tá bom, eu vou fazer isso pela palavra que você declarou. Mas aí ele falava sobre ser amigo de Deus, né? Quando a gente tá ligado, quando a gente é amigo de Deus, eu vou caminhando naquela direção, Deus vai indo à minha frente, eu vou declarando a palavra, os ossos vão se juntando, osso com osso, e a coisa vai acontecendo. Então, essa posição aí do Altair é interessante, né? Porque às vezes o de repente precisa de uma posição nossa antes, né? Eu estava lembrando, apóstolo, quando eu estava trabalhando aí contigo, eu tinha só uma bicicleta velha, saía da igreja para pegar a bicicleta e tinham me roubado ela ali atrás da igreja. E eu não tinha dinheiro para comprar outra bicicleta. Você lembra? Eu ganhava muito pouquinho ali no início. Aí eu disse: o diabo me roubou uma bicicleta, eu vou comprar um carro para dar na cara dele. Mas comprar um carro, como se eu não tinha nenhuma bicicleta, dinheiro para uma bicicleta velha. E eu fui indo para casa lá na Ribeira, apóstolo Ricardo, e na frente de uma casa estava um passatão amarelo lá, vende-se. E eu cheguei lá. E o pai estava frustrado com o filho, que não tinha feito as coisas direito, e ele queria se livrar do carro para dar nos dedos do filho. Então ele tinha dado aquele carro para o filho, mas ele queria se livrar do carro. E indo para casa naquele mesmo dia, eu comprei o carro sem dinheiro nenhum. Mas é isso aí, você vai declarando a palavra profética, você toma um posicionamento e as coisas vão acontecendo, né? Olha, agora Altair falou isso, mas veja só, quando nós falamos de Enoque sobre esse assunto, diz assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, alcançou o testemunho que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e recompensa os que o buscam. Ou seja, quando tu tem essa relação de intimidade, de amigo de Deus, como Enoque era, ou seja, tinha essa relação, ou seja, Deus recompensa, Deus acaba fazendo essas coisas inesperadas, como foi que aconteceu com Enoque, porque, ou seja, foi realmente uma coisa inesperada, ele foi transladado, né? Porque Deus recompensa aqueles que buscam Ele. Esse é o ano dessas coisas acontecer, coisas Amém. inesperadas, coisas Amém. realmente fora aquilo. Eu quero dizer para o pessoal, porque o pessoal talvez não tá entendendo isso, mas coisas para esse ano de 2026, coisas abruptas que vão acontecer. Coisas que vão acontecer assim, que tu já tinha quase que abandonado a expectativa, que tu tinha já cansou, já quem sabe abandonou até, já esqueceu de orar por isso. Quero te dizer, te prepara porque esse ano de 2026, Amém. essas coisas vão acontecer e tu vai dizer assim, o apóstolo falou. Na live eu escutei a profeta Vanderlei e apóstolo Ricardo falaram que essas coisas iam acontecer e ia mudar minha sorte do dia para a noite. Como foi que Amém. aconteceu com José no Egito? Dessa forma ia acontecer coisas inesperadas, coisas assim do dia para a noite iam acontecer como o povo de Israel que estava no deserto e do dia para a noite Deus mudou, chegou e você dá volta no deserto, agora vão para o norte que agora vocês vão entrar na terra, é assim que vai, exatamente vai acontecer. Como a mulher Quando- hemorrágica tinha gasto Amém. tudo e agora Jesus passa lá e de um momento para outro vai ser curado. E é Conectado à isso sua que vai palavra acontecer. está Miqueias, né, apóstolo? Subirá diante deles o que abre caminho, the breaker, o rompedor, né? É isso aí, exatamente. Que palavra forte é essa, hein, Vande? Amém. Que palavra forte. É pena que em português, aquele que abre caminho parece que não soa tão forte, né? E eu até pedi para o chat GPT se a palavra rompedor caberia ali. Ele disse caberia sim, caberia. E poderia ser traduzido como rompedor, poderia ser traduzido, tanto que em inglês é traduzido como The Breaker, né? Várias traduções americanas.
E traduzindo literalmente para o português seria o rompedor, né? E, e realmente, ou seja, coloca Deus como o rompedor. Amém. Que forte isso, ou seja, aquele que rompe, aquilo que tava, tinha uma barreira, tinha alguma coisa, vai romper, ou seja, estava tanto tempo como que fosse um açude, como se fosse alguma coisa que estava trancando, 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 pá, vai romper e vai acontecer, vai Em acontecer. nome de Jesus. E eu quero como que animar a tua fé para que tu comece a crer nessas coisas e tenha intimidade com Deus, seja amigo de Deus, boa palavra essa, né? Essa é uma boa palavra para esse ano. Seja realmente amigo de Deus para ver essas coisas acontecerem. Esse o rompedor, o the breaker, aquele que abre caminhos, tanto pode ser Deus como um enviado de Deus, que é um anjo, né? Isso. A respeito do povo de Israel, diz: eis que eu coloco um anjo para que te guie pelo caminho e te leve ao destino. Então, o anjo que o Senhor colocou diante do povo, os anjos que o Senhor coloca na nossa vida, eles podem ser, né, a representação de Deus que está ali rompendo coisas, quebrando grilhões, abrindo caminho, tirando o inimigo da frente, rompendo com maldições hereditárias, rompendo com argumentações do inimigo, né? Destruindo barreiras que se levantam e que impedem o avanço, né? Então, é importante ter essa fé, essa expectativa, né, apóstolo? Então, logicamente, que se torna um ano também de guerra espiritual, né, mano? Isso. Inclusive, o profeta Roni Chaves, inclusive, ele fala que ele orienta que devemos novamente ensinar os novos que não aprenderam a fazer guerra espiritual, não aprenderam a fazer arrependimento por identificação e toda essa. Isso devemos estar a ensinar essas coisas, porque é um tempo que essas coisas precisam acontecer, porque para que rompa com o inimigo, as barreiras, essas coisas precisam acontecer. Então, é um ano de guerra espiritual, ou seja, quem não entendeu esse conceito precisa entender que precisa confrontar o inimigo. É um ano que precisamos ir para frente para confrontar o inimigo, para quê? Para avançar e quebrar as barreiras que o inimigo coloca. Isso é uma verdade, precisamos ir para frente, então. Não há como ter vitória senão a gente não enfrentar os gigantes, né? Então, alguns só querem ter paz e tranquilidade, vai ficar na sombra e não vai realmente avançar no território, conquistar o que Deus tem para nós, né? Então, não há que ter medo de guerra, de trabalhar, de botar a mão, de puxar a espada, né? Pelo contrário, né? Jeremias, né, fala que maldito aquele que retém a espada do sangue, isto é, se você é lutador, você é da guerra, pega a tua espada e vai guerrear, né? Você vai ser abençoado por guerrear. Outra palavra que o Senhor escreveu aí, eu aposto que é muito importante: alarga o espaço da tua tenda, né? Estenda-se toda a tua habitação. Porque a gente às vezes vai cansando, né, apóstolo? No trabalho, sei lá, ou na igreja, no ministério, às vezes a gente vai cansando, até na família, vai cansando e vai diminuindo expectativas, vai se recolhendo, né, a uma insignificância, vai se recolhendo, Isso. vai se aposentando, né? Pouco a pouco já vai se aposentando das coisas. E enquanto a vida, né? Enquanto a vida, nós não podemos morrer por antecipação, né? Alguns pastores estão morrendo por antecipação, alguns empresários também estão se recolhendo. Então, alarga o espaço da tua tenda seria uma palavra como que para um jovem que está começando a vida, vai ampliando a casa, vai vir um filho novo, aumenta um quarto, né? Vai ampliando. E essa é uma expectativa que a gente deve ter sempre, né, apóstolo? Você, nos seus 60 anos, eu nos 50, sempre com essa expectativa. Alarga o espaço da tua tenda e estenda-se toda a tua habitação, porque vai transbordar para a direita, para a esquerda, vai transbordar em nome de Jesus. Amém? Esse ano de 2026, é um ano que todo mundo precisa ter essa expectativa.
porque é um ano que, como essas coisas vão romper, a pessoa que não está preparada para isso, quando isso acontecer, ela não vai conseguir absorver isso. Porque são coisas muito grandes. Quando rompe, a pessoa fica como que, vamos dizer assim, um pouco tonta diante das coisas, sabe? Porque ela está tão acostumada com a rotina, com a normalidade, com aquelas coisas que quando acontece um rompimento e precisa avançar para alguma coisa maior, ela não planejou, ela não se organizou, ela não tem um orçamento para isso, ela não está preparada para essas coisas, ela não preparou uma equipe para isso, ela não se preparou para isso, ela não ajustou a estrutura para isso e acabou perdendo muita coisa, vai perder muita coisa daquilo que Deus acabou tendo oportunidade, mas vai perder por quê? Porque não vai poder, não vai conseguir reter tudo aquilo que veio. Então, nós precisamos alargar o espaço da tenda antecipadamente, preparar para que quando vier, a gente tenha espaço para reter tudo aquilo e para conseguir absorver tudo aquilo que Deus vai dar. Mas se nós não planejar, se nós não organizar, se nós não preparar as pessoas, se nós não alargar a tenda, se nós não ter organizado as coisas, vamos perder a colheita. Não vamos ter depósito suficiente para botar toda a colheita que vamos ter. Não tem quarto para Então, as crianças em casa, né? As não crianças tem estão vindo, quarto. estão na barriga da mãe, e não, ninguém prepara, não faz quarto, não prepara o bercinho, daqui a pouco faz o quê com as crianças, né? É isso aí, né? Vai fazer o quê? Exatamente isso. O apóstolo Estevão fala que está havendo um alinhamento entre tudo que os profetas estão falando em relação ao próximo ano. Também o número 86 de 5.666, né, que é o ano É, judaico, fala de Yahvé Elohim, o nome de Deus, né, o Deus que cria, isso, o Deus que chama a existência. E também isso. teve pessoal falando, e alguns pastores, pregadores falando, e é bem isso. O ano que vem, eu preciso criar ele. Não adianta deixar só acontecer. Eu preciso criar, trazer à existência o que não existia, baseado na palavra profética, né? Trazer à Uhum. existência o que não existe. Eu preciso, de certa maneira, criar. Então, a palavra Yahvé Elohim é o Deus que cria, se relaciona, que governa e cuida, que transcende e ao mesmo tempo está perto. O apóstolo Estevão escreveu aí. E é bem isso que o pessoal tem falado. Então, sobre o meu futuro não é apenas esperar, é isso aí, né, apóstolo? É criar, é trazer a existência baseado no que Isso. Deus tem falado, né? Ministrei domingo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito da igreja, mas é um ouvido espiritual, ouvir o que o Espírito diz. Esse ouvido aqui não ouve o que o Espírito diz. O ouvido que ouve o que o Espírito diz é o ouvido espiritual. Então, a gente estar sensível a voz do Espírito Santo vai nos levar a trazer a existência que não existe, chamar a existência aquilo que não existe. Muito boa contribuição do apóstolo Estevão. Isso. Exatamente isso aí. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo muito especial. Na verdade, cada ano, cada palavra, estamos saindo do ano da oportunidade. Olha, Vanderlei, esse ano, o que aconteceu esse ano todo, quem aproveitou esse ano, quem se aproveitou esse ano, meu Deus, tudo que tudo que aconteceu esse ano para as pessoas que se dedicaram, que aproveitaram as portas que estavam abertas, inclusive esse ano de 2026 é o ano em que nós precisamos, vamos dizer assim, nos posicionar, porque muitas portas serão abertas também, viu? Porque quando nós estamos falando de romper o Deus que rompe, nós estamos falando de portas que estavam fechadas que serão abertas, né? Amém. Então, na verdade, nós estamos dizendo isso aí, ou seja, precisa estar preparado porque as portas serão abertas,
porque estão rompendo e vão romper. E nós estamos saindo de um ano que tivemos muitas oportunidades. Olha, alguns pastores me falaram quanta coisa aconteceu, quanta coisa e tantas oportunidades, tantas igrejas cresceram de uma forma tão incrível, tanta gente cresceu, desenvolveu, tantos negócios que surgiram, tantas coisas, tantas oportunidades. A nossa conferência, o que foi a nossa conferência? Fantástico, fantástico. Foi uma coisa impressionante, foi uma coisa incrível. Ou seja, foi um crescimento numérico de quase 30% em relação ao ano anterior, uma presença de Deus, uma maturidade, uma coisa impressionante, uma coisa apostólica tão intensa, tão forte, né? Gente de todos os lados, comissionamento de pastores, né, de outras nações, a primeira vez que fizemos isso, de outros estados, vários estados do Brasil, ou seja, um crescimento, um avanço muito grande. Então, é um avanço que Deus está fazendo de uma forma muito grande. A igreja avançando de uma forma muito grande. Deus está amadurecendo. Nós não podemos ir para trás agora, no sentido de que cada ano Deus está levando a igreja a um nível de maturidade maior e nós precisamos entender, nos posicionar e, sobretudo, nós precisamos entender que esse avanço que está acontecendo, e tu falaste numa palavra muito chave aí, porque esse número 6, né, ele se refere à letra hebraica, que é uma letra que é um gancho, né, que é e se refere a como que se fosse um gancho que significa pesca, ou seja, que dá o conceito de evangelismo, né? E nós estamos vivendo num tempo do P, ou seja, tempo profético, né? Todo esse período que estamos vivendo é um tempo profético, o tempo da boca profética, né? Mas esse período já, ano passado nós falamos, esse ano que estamos vivendo é um tempo de evangelismo, um crescimento evangelístico muito grande, nós vimos, e, e isso continua agora, esse ano de 2026, continua. Então, esse período de 2026, novamente, é um período evangelístico muito propício novamente. Ou seja, nós vemos que é um tempo em que as portas do evangelismo, né, de lançar as redes, de pescar novamente, é um período muito fértil para evangelismo. As igrejas precisam se posicionar evangelisticamente. Muitas igrejas, elas estão, muitas vezes, voltadas muito para manter o seu rebanho e não para alcançar aqueles que são de fora. A igreja precisa, e eu quero fazer um alerta para isso, para as igrejas, ela precisa se voltar para aqueles que são de fora, para alcançar aqueles que são de fora, para ter uma mensagem para aqueles que são de fora, para ter uma mensagem que alcance, que seja significativa para aqueles que são de fora, para ter uma mensagem que alcance, para criar um relacionamento, não só Deus para conosco, mas a igreja alcançar aqueles que são lá de fora lá e alcançar aqueles que são lá de fora também. Então, isso é muito importante a gente entender que a igreja precisa ter esse espaço. O evangelismo precisa ser intenso nesse período e nós precisamos ter essa consciência da igreja ser fortalecida, porque o Espírito de Deus está aí para trazer esse avivamento, não um avivamento para avivar internamente, mas um avivamento para alcançar os que são de fora, porque eles estão com fome daquilo que é verdadeiramente espiritual, daquilo que é verdadeiramente de Deus. E o evangelismo, apóstolo, engloba estratégias, né? E o apóstolo Reni Chaves tem falado já nos últimos anos e nós temos experimentado isso, que é
um avanço entre as crianças, o evangelismo entre as crianças, o nosso trabalho infantil aqui está muito bonito também, um avanço entre os adolescentes e jovens, trabalho específico com adolescentes e jovens, investir nisso, o avanço das mulheres, né, as mulheres fazendo Uhum. trabalho bonito na rede, muitas mulheres fazendo Sim, boas reuniões, fazendo conferências de mulheres, e assim especificamente, agora também temos trabalhado com os homens, né? Muitos foram fazer legendários. São estratégias evangelísticas. E quiser, se a igreja continuar igual, sem essas estratégias, sem esses movimentos, ela não vai conseguir evangelizar. O dia que o pastor decidiu, eu vou investir nas pessoas que estão dentro da igreja e cuidar delas, começou a morte da igreja. começou a morte. É assim como uma empresa que pensou, eu tenho uma cartilha de clientes aqui, eu vou só trabalhar com eles e vou deixar o resto de lado. Acabou. Começou a morte daquela empresa. Daqui a pouco uma empresa tem problema, não consegue pagar, a outra arruma um outro fornecedor e quando vê ele está com a metade das entradas, com o dobro de saída e está quebrado. Então, É isso, nunca podemos parar de evangelizar e expandir, né, apóstolo? é isso aí. Sempre ter esse foco. Para isso que são as células. Célula que não tem gente nova não é célula. Célula precisa ter gente nova. Célula existe para crescer e para multiplicar. Essa ou seja, precisa estar voltado para fora. Então, Vanderlei, em suma, né? Se alguém tem alguma pergunta aí, coloca logo, porque nós estamos quase já 1 hora conversando aí. Tem muitas igrejas aí que vão já começar suas reuniões daqui a pouco aí. Mas, em suma, esse é o foco desse ano. Ou seja, esse ano Deus quer descer, se relacionar com o seu povo, ter uma profundidade, uma intimidade. E com isso vai causar realmente um impacto da presença de Deus. Quando Deus vem, alguma mudança acontece, algo intenso acontece, ou seja, alguma coisa sobrenatural, intenso, abrupto, forte, muda e nós podemos experimentar coisas realmente significativas acontecendo. Pastor As Luciano pessoas, da Rosa, apóstolo, ele viu uma conexão do tema do ano passado com esse próximo, né, do 2025 com 2026. O tempo da oportunidade rompeu para grandes mudanças. É um crescimento, parece. Parece um é verdade. crescimento, assim, a gente aproveitou as oportunidades, agora vamos para mudanças que o Senhor está trazendo aí diante de nós. Boa contribuição aí, querido. É bem isso aí mesmo, é exatamente isso. Então, pessoal precisa, pessoal que segue a direção profética, ele se alinha ao vento de Deus. Ele se alinha ao vento de Deus. Lógico que cada igreja, como tu mesmo falou, cada igreja tem, né, o seu perfil e tem a sua orientação profética também. Mas vamos dizer assim, essa é uma grande diretriz. Essa que a gente tem dado aí, a gente conversou inclusive antes, né, discutiu, e essa é uma grande diretriz. Não vem do ar, não vem da, né, vem daquilo que Deus está falando, né? Está falando para o mundo, está falando, né, para a nação brasileira, está falando para a gente pessoalmente, está falando para a rede, né? Agora, logicamente, que tem as peculiaridades para cada igreja pessoalmente, para cada cidade, né? Para cada situação peculiar, mas se as pessoas entenderem e alinharem as suas velas em relação àquilo que Deus quer fazer, entenderem, eu tenho certeza que avançam naquilo que Deus está fazendo, né? E entende sempre que Deus está querendo levar a igreja para fora das 4 paredes. Nós nunca podemos esquecer isso aí. Deus sempre está querendo levar a igreja para fora, ou seja, para quebrar vamos dizer assim, para quebrar toda essa questão de a igreja ser uma subcultura. A igreja não pode ser uma subcultura, ou seja, ela não pode ser um submundo, né, uma subcultura dentro da sociedade. A igreja precisa entrar na sociedade e influenciar a sociedade.
Porque se a igreja for uma subcultura dentro da sociedade, então nós perdemos a visão daquilo que é para ser igreja. Nós não influenciamos daí, né, apóstolo? A gente vai ser uma periferia da sociedade. Uma bolha. A sociedade estaria sendo guiada por mentes, mentalidades alinhadas até com o inferno, ou alinhadas a só o humanismo, e a igreja se detendo apenas no religioso. Eu tenho falado muito que o nosso Deus não é um Deus religioso. O ser humano acabou criando isso, mas Deus é o Deus de toda a terra, Deus é Deus de todas as montanhas. E será que a montanha da casa do Senhor será acima de todas as montanhas? Então a igreja, o reino de Deus, deve estar acima de tudo, Amém. Isso. trazendo, digamos assim, a diretriz para a sociedade. Eu digo também que a gente deve ser a situação, não deve ser um grupinho, um partido, como se fosse um partido político nanico, que fica lá. Não, nós temos que ser a situação. O reino de Deus é que dá as cartas nesse mundo. O reino de Deus é que declara a palavra profética e a nação vai caminhar nessa direção. O reino de Deus vai se apresentar junto às autoridades e não ficar pensando que o nosso negócio é religião, a igreja é coisa evangélica. O nosso negócio é impactar as cidades onde nós estamos chegando. Amém. É exatamente isso. Então, essa é a visão que nós temos que ter aí para esse ano, né? Queria motivar que cada um aumentasse a sua visão para esse ano de 2025, não ficasse, né, com uma visão. Talvez alguns tiveram alguns revés esse ano. Logicamente que toda a vida é assim, nós crescemos, mas entenda algo. Nós vamos assim, 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 mas sempre vamos crescendo, né? Sempre vamos avançando como reino de Deus. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus é assim. Sempre vai avançando, sempre vai para frente, né? Podemos ir para trás um pouquinho, para frente, mas sempre vamos para cima, sempre vamos avançando. Isso nós precisamos entender. E essa é a expectativa que nós temos ter. Podemos ter tido alguns problemas, algumas coisas, mas sempre estamos avançando como reino de Deus. O reino de Deus está crescendo e continuamos avançando. Então, esse ano das grandes mudanças, temos que ter expectativa de grandes coisas e coisas abruptas, coisas intensas acontecendo, rompendo como um Deus rompedor, um Deus abrindo caminhos, né, que estava um tempo que talvez já nem tinha expectativa, já nem esperava que poderiam acontecer, mas Deus vem e, como um abrir e fechar de olhos, uau, vão acontecer. Tem essa expectativa, realmente tem expectativa, não te canse de crer, não desista, continue, creia que Deus irá fazer grandes coisas esse ano de 2026. Avance, porque será um ano realmente de coisas grandes. No final desse ano, nós vamos poder contar as maravilhas, como esse ano nós podemos contar tantas maravilhas, né? Um dos nossos pastores contou, disse assim: tanta gente chegou na igreja que eu não sei mais nem o que fazer com tanta gente que chegou na igreja aqui. Eu estou até pensando um plano B aqui para ver como nós vamos receber tantas pessoas. Nós estamos pensando uma outra forma aqui de receber tanta gente que estamos recebendo aqui. É assim, é isso aí. Deus está fazendo. Precisamos nos preparar para isso aí e nos organizar exatamente para isso aí que nós estamos falando aí. Amém. E vamos fazer uma oração, profetizando o Vamos. próximo ano, apóstolo? Amém. Você quer orar daí? Eu oro e depois eu quero que tu ore Amém. profetizando, liberando uma Amém. palavra para todos aqueles que estão aí, ficaram ligados conosco durante essa uma hora que a gente está aí ligado aí. Em nome de Amém. Jesus, eu declaro na vida de cada pessoa que está conectada conosco e que vai escutar essa live depois, e que
teve e que tem a coragem de crer na palavra profética que foi liberada para esse ano de 2026. Eu quero liberar uma unção e uma graça sobrenatural sobre a vida de cada um, para que esse ano de 2026 realmente seja um ano fantástico de grandes mudanças para um avanço extraordinário. Que experimentem a unção desse Deus rompedor, desse Deus que abre os caminhos que outrora estavam fechados e outrora pareciam que ser impossíveis de serem abertos e de serem quebrados. Mas em nome de Jesus, eu declaro que essa unção vai estar sobre suas vidas, sobre seus negócios, sobre suas igrejas, sobre seus empreendimentos, sobre suas famílias, sobre tudo que tiverem os seus corações, tiverem seus empreendimentos, tiverem os seus planejamentos, tiverem os seus olhos, a sua dedicação. Aí o Senhor estará para romper todos os impedimentos para avançar nos seus empreendimentos e fazer com que coisas grandes aconteçam em suas vidas, em nome de Jesus. E aquilo que era impossível se torne não apenas possível, mas se torne extraordinário, se torne maravilhoso, se torne fácil e lindo de uma forma tão bonita e tão maravilhosa como o milagre de Deus. E o milagre se torne uma coisa natural na vida de cada um. Eu declaro, estabeleço isso na vida de cada um, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Queridos, orando, eu recebi uma palavra que era em inglês, que é bloom, B-L-O-O-M, e a visão é, você passa num momento naquela arvorezinha, não tem nada, de repente tem o botão, de repente o bloom, e tem uma flor, e de repente tem o fruto. É essa mudança que eu creio que o Senhor vai fazer muito nesse ano, em nome do Senhor Jesus. Que haja na nossa vida, na rede apostólica, um bloom, um florescer, que haja, sim, um abrir daquilo que estava fechado, aquilo que estava escondido, e que venha a frutificação. Declaro no nome do Senhor Jesus sobre a rede apostólica, sobre as igrejas, esse bloom, que haja uma explosão de vida na rede apostólica, Amém. que haja uma explosão de vida em nome do Senhor Jesus, Amém. que pessoas procurem a rede apostólica, os pastores tenham um desejo mais e mais de se conectar conosco, que pais apostólicos se levantem por todos os lados em nome do Senhor Jesus. Haja uma agressividade para a pregação do evangelho através da rede apostólica, um ano de grandes mudanças, mudanças no sentido de rompimento, mudanças no sentido de grande avanço, de Sim, surgimento, em nome de de Jesus. muita frutificação em nome do Senhor Jesus. Agora, para aquele que estava se sentindo, pastor, pastora, líder, que estava se sentindo como que se você passasse um dia e você não via nenhum botão, nenhuma flor, passou outro dia e não via nada, passou outro dia e não via nada, você começou a chegar à conclusão que desta árvore parecia que não vinha mais frutos, e parecia que essa era a condição natural dela. Mas o de repente de Deus vai vir, e você Amém. vai ver e vai ter um botão, você vai olhar de novo e vai ter uma flor, você vai olhar de novo e vai ter uma frutificação tremenda na tua vida. Profetizo frutificação na vida dos líderes, nos líderes de célula, dos supervisores, dos pastores, dos pais apostólicos, em nome do Senhor Jesus. Hoje, juntos, apóstolos e profetas, junto com outros apóstolos e profetas que estão agora conectados, nós declaramos como rede apostólica: haja um avançar tremendo. Amém. Nós nos preparamos Em nome conforme de a palavra Jesus. do Senhor, que diz, Senhor, que temos que nos alargar o espaço da nossa tenda, todo da nossa habitação. Profetizamos rede
apostólica está se preparando, está alargando o espaço da sua tenda. A rede apostólica está estendendo o toldo da sua habitação. Nós estamos firmando bem nossas estacas e nós vamos transbordar para a direita e para a esquerda, para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, para o Chile, para a Colômbia. Amém. Nós vamos Amém. transbordar para a África, Em Europa, nome de América do Jesus. Norte. Nós vamos transbordar. Profetizo, conecto agora o céu com a terra. Declaro essa conexão do céu com a terra do número 6. O sopro de vida, o sopro divino, o sopro do Senhor sobre nós. E nós não somos mais bonecos de barro agora. Nós somos seres viventes, almas Amém. viventes com o sopro do Senhor. E assim nós Amém. queremos olhar profeticamente, ver profeticamente, nos mover profeticamente. 2026. Tu serás uma bênção na Amém. vida de cada um, na vida da Amém. rede apostólica. Em nome de 2026, nós vamos passar por ti até o final. E ao final, nós olharemos para trás e declaremos: grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos Amém. alegres. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Então, Deus. bênção sobre todos aí, que o ano de 2026 seja realmente um ano de rompimento, um ano de grandes mudanças para um avanço extraordinário, em nome de Jesus. Vande, um ano extraordinário para a tua Amém. vida, Amém. tua família, para a Amém, família querido. apostólica toda aí, junto Amém. contigo, todas as pessoas que estão ligadas conosco e todos aqueles que vão escutar aí, junto conosco aí, em nome de Jesus aí. Amém. Amém. Para você também, apóstolo, nosso paizão, que tem um ano tremendo. Bênção. No teu voo, nós voamos juntos para Amém. mais alto em nome do Senhor Jesus. Shalom, 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 shalom. queridos. Compartilha depois essa live, vai estar aí no Insta do Vanderlei, vai estar aí no meu Insta. Compartilha com o pessoal para muita gente poder escutar essa live e saber aquilo que Deus quer para esse ano, para todos nós. Benção demais. Tem que salvar Amém. a live, hein, apóstolo? Não Sim, esquece de vou salvar salvar aí. aqui. Valeu, shalom, Benção shalom. demais. Shalom. Você aperta o xizinho, né? Fecha o X, aí vai dar oportunidade, vai dar como salvar aí. Aqui só deu encerrar agora. Encerra daí primeiro.